pessoal do sexto ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História. E a gente está concluindo aqui, né, mais uma parte, né, dos nossos conteúdos desse ano letivo, sabendo que os nossos vídeos estarão voltados agora, principalmente à Idade Média. Né? Lembrando que na semana passada eu falei com vocês, né, dessa data importante, que é a data do dia 20, e deixei com vocês uma atividade em referência ao Dia da Consciência Negra, né, que foi uma atividade que esteve junto com o conteúdo de África Antiga. Então, pessoal, aqueles que não fizeram, por favor, me enviem a atividade. Não vamos relaxar nesse final de campeonato, sabendo que nosso ano letivo já está finalizando, tá? Então, façam a atividade e me enviem até a data do dia 26 ou até mesmo antes, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a Idade Média. Lembrando que esse vídeo está diretamente relacionado ao capítulo 11, né? Que tem o título da Antiguidade à Idade Média. A Idade Média, né? Qual é o contexto? A Idade Média, ela se insere no contexto, né, de apogeu e de queda do Império Romano. A gente sabe que o Império Romano, após ali as invasões bárbaras, vai entrar em crise, né? Na verdade, entra em crise e depois, com essa fragilidade, é invadido, né, pelos germânicos, né? Então, essa crise ela reduziu o comércio, comprometeu os abastecimentos nos centros urbanos. Então, era fácil você ver morte, grandes níveis, né, altos níveis, índices, na verdade, de mortes, de doenças, né, de pobreza, né, porque os impostos também começaram a aumentar. E com o Estado enfraquecido, as invasões dos povos germânicos também vão comprometer aí o fim do já enfraquecido Império Romano do Ocidente, né? Porque a gente sabe que o Império Romano, como a gente falava sobre a Roma Antiga, vai ser uma das civilizações que vai atingir o seu ápice, né, de um império vasto, principalmente por conta da sua política expansionista, né? Então, de acordo com essa ideia, né, da queda do Império Romano, a região ali concentrada do Império, ela vai sofrer grandes ameaças, né? Grandes ameaças, principalmente com o enfraquecimento ali das fronteiras, vão receber ali várias invasões. Entre essas, né? Entre essas vão ser as invasões germânicas, né? Porque com a dificuldade para defender as suas fronteiras, os governantes romanos, eles ainda vão tentar, gente, promover alguns acordos com os germânicos, né, para ocupar apenas ali o norte da Europa. Porém, pessoal, que a Idade Média ela vai ali se desenvolver, né? Teve início ali com a queda do Império Romano do Ocidente e se estendeu até a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos, né? A gente sabe que a Idade Média ela vai ser dividida entre a Alta e a Baixa Idade Média. E outra coisa importante, quando a gente fala em Idade Média, vem sempre essa indagação. Idade Média? Mas, eu já sei. Idade das Trevas. Então, esse termo de Idade das Trevas é um termo que quase sempre a gente lembra quando vai conversar sobre, né, esse grande período da história da humanidade, que é a Idade Média, também chamada de Idade das Trevas. Porém, a gente tem que entender por que por muitas pessoas esse termo é utilizado quando se fala sobre Idade Média. A gente sabe que a região ali ocidental da Europa, a região norte da Europa, estava passando por uma crise, né, pessoal? E aí, por isso que por muito tempo a Idade Média também foi conhecida como Idade das Trevas, porque havia a ideia que teria sido um período marcado por doenças, pobreza, intolerância religiosas e poucos avanços científicos, né? Mas, de certa forma, não estão errados, porque vai ser um período
marcado mesmo por doenças e pobreza. É nesse momento também que a gente vai perceber aí também alguns comentários sobre a peste negra, né? Uma peste que assolou aí quase toda a Europa. A peste negra que também foi vista, né, como uma pandemia, né? Uma pandemia aí, principalmente propagada na Europa, aí na segunda metade do século XIV, né? E aí a gente sabe que um local sujo, né? Um local que não tem saneamento, né? Onde as práticas de higiene elas são mínimas, né? Abre espaço para propagação de doenças, né? Principalmente doenças que estão diretamente relacionadas com esse contexto de peste negra, né? Porque a gente sabe que ela vai dar início aí principalmente por conta dos roedores, né? Pulgas, né? Que acabavam também transmitindo as doenças à população, né? E é dentro do contexto de Idade Média que a peste negra ela também vai entrar aí também como um dos episódios desse período histórico. Porém, a gente tem que lembrar que o período de Idade Média não foi um período escuro, onde teve mortes, doenças, pouco avanço tecnológico. Por quê? Porque a gente sabe que o período de Idade Média também foi um período de grandes transformações, né? Porque é o momento em que a humanidade vai começar a explorar, né, diversos conhecimentos, principalmente instrumentos de trabalho, né? Vocês vejam aí o arado, né? Também vão pensar tecnologias de plantio, né? Da agricultura. Temos aí a tecnologia das prensas, né? O surgimento da imprensa, né? Outra coisa também interessante é justamente o período em que a sociedade ela vai também iniciar, né, com novas práticas comerciais, principalmente o comércio, né? Então é interessante a gente lembrar também desses detalhes quando falamos de Idade Média, tá? E a gente falou um pouco sobre algumas das características gerais da Idade Média, lembrando que o capítulo seguinte, que é o capítulo 12, vai falar de forma mais detalhada sobre o mundo medieval, como estava organizada a economia, a sociedade, né? Qual era a posição dos camponeses, os vassalos, né? Os senhores feudais, o feudalismo. E a gente vai conversar de forma mais aprofundada com vocês a partir do vídeo 2, tá? Então fica aí a atividade no livro, lembrando que a data de entrega é na data do dia 26.